Boa noite a todos. Boa noite. 10ª sessão ordinária de 23 de junho de 2020. Solicita ao senhor secretário que proceda a leitura de um trecho bíblico e logo após fazemos a oração do Pai Nosso. Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atirei vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho, que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que o encontram. Palavra da salvação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos que tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Solicita ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Aparecido Rodrigues da Silva. Fabiana Aparecida Povas da Silva. Iraceles Aparecida da Silva. Ivan José Nogueira de Almeida. Presente. Ivanildo Alves Ferreira. Márcio Augusto Kemp. Rogério Natalino Jacinto. Silvio Simões de Oliveira. Valmir Rogério Júlio, presente. Informe, senhor presidente, um ausente. Havendo número regimental invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão. Dispensa a leitura das atas das sessões anteriores, uma vez que as mesmas estão gravadas. Coloco em votação as atas em pauta. Em votação, favorável sentado e contrário se levante. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondência recebida do Executivo Municipal. Resposta ao ofício 44/2020. Autoria da Câmara Municipal de Lupercio. Referente à resposta aos requerimentos. Lupercio, 23 de junho de 2020. Cumprimentando cordialmente e serve o presente para remeter a Vossa Excelência, conforme solicitado o expediente próprio, as respostas aos requerimentos dia 8 de junho de 2020, número de 45 a 46 desta Casa de Leis. Aproveito a oportunidade para renovas de protestos de consideração e apreço. Respeitosamente, Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Resposta ao requerimento 45/2020. Autoria da senhora vereadora Iraceles Aparecida da Silva. Lupercio, 23 de junho de 2020. Em atenção ao requerimento da ilustre vereadora, solicitando informações sobre o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, a CMPI. Venho, através deste, informar que o referido conselho foi criado e implantado no município pela Lei nº 48 de 2015, a qual segue anexa, em conjunto com o requerimento interno do Conselho, a Portaria nº 89 de 2020, relativa à composição do Conselho, e a Portaria nº 95 de 2020, relativa à designação da presidente do Conselho. Quanto aos demais itens requeridos, eles se encontram registrados em atas, as quais estão à disposição na sala de reuniões do Conselho, situada à Rua Luiz Reganhã, número 202, não sendo enviada anexas a resposta a este requerimento, dada a quantia e volume.
sendo necessário extenso gasto de recursos para impressão e dificuldade de digitalização. Por mais, a secretária executiva dos Conselhos, senhora Rutineia Pedrosa, informou que estará à disposição para atendimento no período das 8 da manhã às 11 e das 13 às 17. Sem mais, renovo o voto de elevada estima e consideração. Fábio Henrique Mesquita, prefeito municipal. Aí tem um anexo aqui depois. Resposta ao requerimento 46 de 2020. A autoria da senhora vereadora Iraceles Aparecida da Silva. No PERS 23 de junho de 2020, em atenção ao requerimento da ilustre vereadora, solicitando informações sobre os gastos efetuados pela Secretaria Municipal de Higiene e Saúde no combate ao Covid-19. Informar que as referidas informações constam no portal da transparência, havendo a publicação de todas as despesas e receitas, assim como as receitas por origem e seu repasse e transferência por convênios com o Estado e com a União. As despesas relativas ao empenhos realizados no combate ao coronavírus constam em início, despesa por projeto, aí é o caminho lá que mostra, despesa por projeto, atividade, relação de despesa referentes a enfrentamento ao novo coronavírus, Covid-19, onde contam as notas fiscais requeridas. As transferências constam que é o seguinte caminho: receitas acumulada, transferência da União, exercício 2020, relação de receitas referente à transferência, recursos SUS e outros. Programa financeiro de transferência, fundo PRI e receitas acumulada, transferências do Estado. Exercício 2020, relação de receitas referente a transferência de recurso, Programa Saúde, repasse do fundo principal, onde constam os valores estaduais e federais repassados. Por mais, vem informar que os gastos estão sendo realizados em conformidade com a Lei Complementar número 173 de 2020 e com a Lei de Responsabilidade Fiscal, havendo a constante fiscalização pelo Ministério Público Estadual, Federal e pelo Tribunal de Contas do Estado. Sem mais, renovo o voto de elevada estima e consideração. Fábio Henrique Mesquita, prefeito municipal. Aí depois, se quiser vir, para pegar o caminho aqui para ver lá. Ofício 64 de 2020. Prefeitura Municipal de Lupers, 15 de junho de 2020. Senhor presidente, pelo presente veio respeitosamente apresentar o projeto de lei número 31 de 2020, de 15 de junho de 2020, para que tramite nesta edilidade, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal de Lupércio a realizar o parcelamento de débito apurado junto à empresa Alnet pelos serviços prestados de internet. Sendo somente o que tinha para esclarecer, solicitamos que Vossa Excelência, que o presente projeto de lei seja apreciado pela Câmara Municipal sob regime de urgência especial, nos exatos termos que estabelece o regimento interno do Poder Legislativo do município, colocando-nos à vossa inteira disposição para quaisquer outras informações que façam necessárias. Na oportunidade, renovo votos de elevada estima e consideração. Fábio Henrique Mesquita, prefeito municipal. Justificativa. Senhor presidente, novos vereadores, estamos encaminhando a esta Igreja Casa de Lei projeto de lei ordinária número 31 de 2019, ao qual foi dada a natureza em conformidade com as disposições da Lei Orgânica Municipal, que tem como objeto e autoriza o Poder Executivo Municipal de Lupércio a realizar o parcelamento de débito junto à empresa Alnet pelos serviços prestados de internet. Dada a necessidade de sua regularização, mas considerando a dificuldade desta administração em adimplir com o valor através de uma parcela única, ocorre que a gestão anterior acumulou débitos junto à empresa mencionada no ano 2018 e 2019 e início de 2020, os quais, junto ainda outros débitos pendentes a serem também parcelados, acabaram por totalizar um assustador montante, o qual a administração pública direta desta municipalidade não possui meios
de satisfazer integralmente de uma única vez, considerando ainda que venha adimplindo integralmente com as dívidas atuais, visando a quitação dos débitos pendentes deste município, de forma de regularizar a situação, permitindo a devida permanência da qualidade dos serviços, dado que a referida empresa poderá cessar o fornecimento do serviço de internet caso não haja o parcelamento da dívida, e ainda auxiliando na continuidade das empresas mencionadas. O Poder Executivo busca o parcelamento dos referidos débitos a ser autorizado pela esta digníssima Casa de Leis. Assim, solicitamos dessa Igreja Casa de Lei que o presente projeto seja aprovado pelos nomes edis com a maior brevidade possível, haja vista que o mesmo, após aprovado, certamente trará enormes vantagens para a administração do município, o que resultará diretamente em maiores benefícios aos nossos cidadãos. Sendo somente o que tinha para esclarecer, solicitando que Vossa Excelência, que o presente projeto de lei seja apreciado pela Câmara Municipal sobre regime de urgência especial, nos exatos termos que estabelece o regimento interno do Poder Legislativo do município, colocando-nos à vossa inteira disposição para quaisquer outras informações que se façam necessárias. No PS 15 de junho de 2020, Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Só para esclarecer, o valor total do parcelamento é de R$ 66.372, a ser pago em 24 meses. No PS 16 de junho de 2020, ofício número 68 de 2020. Senhor Presidente, estou enviando em anexo uma via dos balancetes mensais de receitas e despesas referente ao mês de maio de 2020. Como se pode observar, estamos empenhados em cumprir o que determina a Lei 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, buscando o equilíbrio entre receita e despesa. Colocando-me à disposição dos nobres vereadores, apresento-lhes o protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Depois, quem quiser dar uma olhada, tem o anexo aqui, o balancete. Ofício 69 de 2020. Prefeitura Municipal de Ilupés, 16 de junho de 2020. Senhor Presidente, pelo presente veio respeitosamente apresentar o projeto de lei número 32 de 2020, de 16 de junho de 2020, para que tramite nesta edilidade, o qual regulamenta a concessão dos benefícios eventuais da política pública de assistência social previsto no artigo 22 da Lei Orgânica da Assistência Social, Lei Federal número 8.742, de 1993, alterada pela Lei Federal número 12.435, de 2011, e da outras providências. Sendo somente o que tinha para esclarecer, solicitamos que Vossa Excelência, que o presente projeto de lei seja apreciado pela Câmara Municipal sob regime de urgência especial, nos exatos termos que estabelece o regimento interno do Poder Legislativo do município, colocando-nos à vossa inteira disposição para quaisquer outras informações que se façam necessárias. Na oportunidade, renovo votos de elevada estima e consideração. Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 32 de 2020 regulamenta a concessão dos benefícios eventuais da política pública de assistência social, previsto nos artigos 22 da Lei Orgânica da Assistência Social, Lei Federal 8.742, de 93, alterada pela Lei Federal 12.435, de 2011, e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, nobres vereadores, estamos encaminhando a esta Egrégia Casa de Leis o projeto número 32 de 2020, que tem como objetivo a regulamentar a concessão dos benefícios eventuais da política pública da assistência social, prevista no artigo 22 da Lei Orgânica da Assistência Social, Lei Federal número 8.742, 1993, alterada pela Lei Federal 12.435, de 2011, e da outras providências. Em primeiro momento, ressalta-se que o projeto de lei teve como base a deliberação da Conferência Estadual de Assistência Social,
número 29 de 2019, onde foi fixado como prazo final para regulamentação, através da lei, pelos municípios, das regras de concessão dos benefícios eventuais e já superada a data de 20 de maio de 2020. Considerando o difícil momento pelo qual a sociedade passa, havendo a verdadeira calamidade pública, o trabalho deste município aumentou, não havendo tempo para cumprir à risca referido prazo, mas ainda objetivando seu cumprimento e a adequação às diretrizes estabelecidas, de forma a possibilitar ainda continuidade com financiamento estadual para as políticas assistenciais do município, vem apresentar este projeto de lei. Ressalta-se a necessidade de observância da referida deliberação, visando ajustar a estrutura interna da administração pública, direta às diretrizes do Estado de São Paulo, objetivando evitar futuros problemas. Superando acima mencionado, esclarecemos aos nobres vereadores que a aprovação do referido projeto de lei se faz necessária considerando que, no início deste novo ciclo do município, havendo a necessidade de concessão de benefício eventual emergencial à população, constatou-se que não havia lei na qual o basear, e que, inclusive, dificultou a implementação do benefício e sujeitou o município ao risco de ver as verbas destinadas a este benefício serem restritas. Por mais, tem-se que esta lei poderá permitir uma mais eficiente concessão de benefícios, tendo os cidadãos respaldo legal para buscar os benefícios de que necessitam, caso se encontrem em situação de vulnerabilidade. Destarte, à vista dos argumentos acima e da situação geral do município, é fato que a administração pública direta necessita das ferramentas que permitam-se reordenar, reorganizar e reestruturar, de forma que volte a trazer benefício e crescimento à população, sendo esta lei mais uma dessas ferramentas. Assim, solicitamos desta Igreja Casa de Leis que o presente projeto de lei seja aprovado pelos nobres edis com a maior brevidade possível, haja vista que o mesmo, após aprovado, certamente trará enormes vantagens para a administração do município e que resultará diretamente os maiores benefícios aos nossos cidadãos. Sendo somente o que tinha a esclarecer, solicitamos que Vossa Excelência, que o projeto de lei seja apreciado pela Câmara Municipal sob regime de urgência especial, nos exatos termos do que estabelece o regimento interno do Poder Legislativo do município, colocando a vossa inteira disposição para quaisquer outras informações que o façam necessárias. Luperce, 16 de junho de 2020, Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Ofício número 72 de 2020. Senhor Presidente, vimos por meio desta, respeitosamente, encaminhar a Vossa Excelência e nobres edis os projetos de leis consoantes justificativo em anexo, sendo projeto de lei número 33 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito adicional suplementar no orçamento do município de Lupercio, e incluir nos anexos do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do corrente exercício. Tendo em vista a necessidade e a urgência que envolve a matéria, solicito que seja realizada a sessão extraordinária, nos termos da lei orgânica deste município, em especial a atenção dos nobres edis para apreciação em regime de urgência, de acordo com o artigo 193 do Regimento Interno desta edilidade. Antecipadamente agradecido, apresento a Vossa Excelência e aos demais pares processo de consideração e apreço. Atenciosamente, Fábio Henrique Mesquita, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar essa edilidade para devida apreciação e votação o projeto de lei em anexo que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Ao ensejo, justificamos que a abertura do presente crédito se faz necessário para o reforço de dotações para a adequação das alterações de que serão realizadas na chefia das secretarias municipais,
e se tornaram deficitárias durante a execução do orçamento vigente. Por fim, face à relevância e interesse público, solicitamos que esta matéria seja processada sob regime de urgência, na forma de nossa lei orgânica, pelas razões acima expostas. Lupercio, 19 de junho de 2020, Fábio Henrique Mesquita, prefeito municipal. Encaminho os projetos de lei número 31, 32 e 33 de 2020, assessoria jurídica da Casa e as comissões permanentes para apreciações e emissões do parecer. Se todos estiverem de acordo, convoco uma sessão extraordinária logo após esta, para discussão e votação dos projetos de lei em pauta. Todos de acordo? Sim. Solicita ao senhor secretário que faça a leitura das correspondência recebida do Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2020. Reaprova as contas do município de Lupercio referente ao exercício de 2017. Ivan José Nogueira de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Lupercio, faz saber que a Câmara Municipal decreta e promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1. Ficam reprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Lupercio relativas ao exercício de 2017, aprovando o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Processo TC 00679-989-160, bem como anexo a ele vinculado a respeito do parecer prévio. O artigo 2. Este decreto legislativo entra em vigor na sua data de publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de sessão Francisco Ângelo Quito, 23 de junho de 2020. Ivan José Nogueira de Almeida, presidente. Rogério Natalino Jacinto, vice-presidente. Valmir Rogério Júlio, primeiro secretário. E Márcio Augusto Kemp, segundo secretário. Encaminho o projeto de decreto legislativo 02 de 2020 para a pauta de votação desta sessão. Pareceres referente às contas municipais de 2017. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Tribunal de Contas do Estado. Prestação de contas do exercício 2017, Prefeitura Municipal de Lupercio. Responsável, Anésio Kemp, ex-prefeito municipal de Lupercio. Relator da matéria na comissão, Fabiana Aparecida Povas da Silva. Exposição da matéria em exame. Artigo 107 do Regimento Interno. A matéria em voga versa sobre a prestação de contas do Poder Executivo relativo ao exercício 2017 e de responsabilidade do senhor Anésio Kemp, prefeito municipal do exercício financeiro em questão. A referida prestação de contas do exercício 2017 tramitou perante o Tribunal de Contas do Estado como supedâneo jurídico na Lei Complementar número 709/93, sobre o número do TC 00679-989-160. Por conseguinte, a prestação de contas do exercício 2017 foi reprovada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em síntese, a primeira Corte de Contas paulista não aprovou a prestação de contas em exame em razão à superação do limite de despesa do pessoal, prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Com a devida vênia, esta é a exposição da matéria. Dispõe sobre o regimento interno desta Casa. Artigo 78 e dá importância específica. Da Comissão de Finanças e de Orçamento. Examinar e permitir parecer sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado relativo à prestação de contas do prefeito, bem como apresentar e complementar o decreto legislativo versando sobre a aprovação ou reprovação das respectivas prestações de contas. Artigo 107. Parecer
Parecer é o pronunciamento da comissão sobre qualquer matéria sujeita ao seu estudo. Parágrafo único. Salvo nos casos expressamente previstos nesse regimento. O parecer está escrito e constatará de 3 partes. Primeira, exposição da matéria em exame. Segunda, conclusão do relator com a sua opinião sobre a legalidade ou ilegalidade da constitucionalidade ou inconstitucionalidade total ou parcial do projeto. Se perceber a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, final. B. Sua opinião sobre a conveniência e oportunidade da aprovação ou rejeição total ou parcial da matéria, se pertencer a alguma das demais comissões. Terceiro, a decisão da comissão com a assinatura dos membros que votaram a favor ou contra. Quarto, o oferecimento, se for o caso, de substitutivo ou emendas. Peço vênia, primeiramente, para deixar bem claro os membros desta casa, bem como nossa comunidade, que a Câmara Municipal não é órgão auxiliar do Tribunal de Contas e de qualquer outro órgão público. A Câmara Municipal é, por disposição constitucional, um órgão autônomo em relação aos demais. Sabemos que o Tribunal de Contas do Estado, com o aparato legal, principalmente na Lei Complementar número 709/93, emite parecer considerando parâmetros e critérios estritamente técnicos. Já a Câmara Municipal, ao contrário, dentro de sua autonomia constitucional, julga, além dos chamados critérios e parâmetros técnicos, outros elementos que entendam ser obrigatórios à gestão. O Supremo Tribunal Federal, o STF, em decisão do ministro Celso de Mello, atende de forma tranquila que a apreciação das contas prestada pelos chefes do Poder Executivo é prerrogativa intransferível do Legislativo, que não pode ser substituída pelo Tribunal de Contas. Voltando ao ponto crucial da matéria, em evidência, compulsando aos autos, verificamos as seguintes regularidades no exercício de discussão. A. Aplicação de ensino. B. Aplicação na saúde. C. Despesa com profissionais do magistério. D. Atendimento ao LRF. E. Transferências à Câmara Municipal. F. Subsídios de agentes políticos. E G. Atendimento à lei orgânica, instruções e recomendações do Tribunal. Nobres pares, com a devida licença, informamos que o ponto crucial para a reprovação das contas em exame foi o índice de gasto com pessoal, déficit orçamentário e financeiro e pagamento de precatórios. Desta forma, não há razões ou fundamentos legais para emissão de parecer diverso do emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Diante do exposto, manifesto-me pela reprovação das contas do Poder Executivo de Lupercio referentes ao exercício número de 2017 e de responsabilidade do Sr. Anésio Kemp, prefeito municipal à época. Além disso, friso que as imperfeições ou as impropriedades que constam nos autos, com certeza devem ser alvos de severas recomendações ao Poder Executivo, para que implemente com urgência medidas corretivas sob pena de futuras reprovações de contas por parte desta Casa. Este é o parecer. Decisão da comissão. Com arrimo nas razões horas elencadas, esta Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade e Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação aprova o parecer do Tribunal de Contas, reprovando-se as contas do Poder Executivo de Lupercio, exercício 2017, de responsabilidade do Sr. Anésio Kemp, prefeito municipal à época, por votação unânime. Lupercio, 2 de junho de 2020, Comissão Constituição, Justiça e Redação, Rogério Natalino Jacinto, favorável. Valmir Rogério Júlio, favorável. Fabiana Aparecida Povas da Silva, favorável. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Valmir Rogério Júlio, favorável.
Rogério Natalino Jacinto, favorável. Ivanildo Alves Ferreira, favorável. Lupercio, 22 de junho de 2020. Ofício número 45 de 2020. Resposta à indicação do número 7 de 2020, de autoria da vereadora Ivanildo Alves Ferreira. Senhora vereadora, sirvo-me do presente para elogiar a indicação realizada por Vossa Excelência e aproveito a oportunidade para informar que já chegaram alguns orçamentos para a substituição dos equipamentos de som e imagem dessa Casa de Leis, aos quais solicitei. Esclareço que, por se tratar de equipamentos caros, estou analisando cada um desses orçamentos e assim que houver uma decisão, a senhora será comunicada. Sendo que há, para o momento, reitero votos de consideração e apreço, atenciosamente, Ivan José Nogueira de Almeida, presidente da Câmara Municipal. Requerimento número 47 de 2020. Senhor presidente, requer a mesa após ouvir o plenário, na forma regimental, que seja oficiada a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para que informe esta Casa de Leis o porquê o atendimento das agências de correio de Lupercio foi reduzido para apenas 2 vezes por semana. Justificativa. Justifica-se pelo fato de que fui procurada por vários munícipes, os quais relataram que as correspondências não chegam em suas casas. Além disso, alguns boletos acabaram sendo pagos com juros, e já aconteceu a interrupção do serviço prestado até a inclusão do nome em alguns munícipes em órgãos de proteção ao crédito, devido ao atraso no pagamento. Assim, reitero que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos retome suas atividades diárias em nosso município, pois nossa população está sendo prejudicada. Lembro também que assim que houver uma retomada do atendimento diário, que a empresa oriente os munícipes para que mantenham o distanciamento social e disponibilize álcool gel para todos, conforme estava sendo feito. Na certeza de ver cumprido este requerimento, antecipo o agradecimento. Sala de sessão, Francisco Ângelo Quito, 22 de junho de 2020, Ivanildo Alves Ferreira, vereadora. Em discussão, se o autor quiser tecer algum comentário, por favor, se dirige à tribuna. Boa noite à mesa, boa noite a todos, boa noite a quem nos acompanha. Eu fui procurada por munícipe porque o atendimento do correio agora diminuiu, está atendendo por 2 vezes na semana e está prejudicando o atendimento das pessoas. A população não está recebendo correspondência no dia, estão pagando contas em atraso. Então, se for questão de funcionário, para que eles providenciem funcionário para que volte a funcionar, porque a gente já não está tendo atendimento normal no banco. E isso acaba prejudicando as pessoas que vêm, os munícipes que vêm de Santa Terezinha, eles saem cedo de lá, às vezes chega aqui esperando e o correio não abriu. Então, se o correio puder disponibilizar funcionário para que volte ao atendimento normal, eu agradeço. Em discussão? Boa noite à mesa, colegas. Parabéns pelo requerimento. E eu queria que o correio, se pudesse, melhorar a organização da fila. Como o banco não está funcionando, a fila está muito grande e não estão respeitando o limite de distanciamento, não tem visto álcool gel lá. Então, assim, se puder melhorar a organização, acho que vai ser melhor para todo mundo. Muito obrigado, boa noite. Em discussão? Só para complementar, é que o que a colega pediu já está no requerimento ali, para que seja providenciado esse distanciamento e o álcool em gel para as pessoas que estão em busca de atendimento. Em discussão?
Em votação, favorável sentado, contrário se levante. Aprovado. Requerimento 48 de 2020. Senhor presidente, requeiro à mesa, após ouvir no plenário, na forma regimental, que seja oficiada a empresa Turismar, para que informe essa Casa de Leis a possibilidade de retorno à linha de ônibus rodoviária no horário das 7 horas da manhã, de Lupercio a Marília. Justificativa. Justifica-se pelo fato de que fui procurada por vários munícipes, os quais trabalham na cidade de Marília, e enfrentam grandes dificuldades para chegarem até lá, sem o ônibus no horário acima citado. A empresa Turismar disponibilizou alguns ônibus em horários alternativos. Porém, esse horário, das 7, faz muita falta, uma vez que residimos em um município pequeno e depende do serviço da cidade vizinha de Marília. Na certeza de ver cumprido este requerimento, antecipo agradecimentos. Sala de Sessão Francisco Ângelo Quito, 22 de junho de 2020, Iraceles Aparecida da Silva, vereadora. Em discussão, se o autor quiser tecer algum comentário, por favor, se dirige à tribuna. Boa noite novamente, à mesa, colegas. Eu fui procurada por várias pessoas, e principalmente por mães. Como não está tendo creche, tem que deixar a criança em outros lugares. Então, assim, para sair daqui 5 da manhã, 6 da manhã, está muito difícil, tá? Então, se a Turismar puder atender, que eu acho que vai facilitar a vida de muita gente, né? Pelo que me informaram, o ônibus está indo de manhã e voltando às 5. Então, assim, dificulta bastante para quem tem que entrar às 9, às 8, né? E tem criança, tem outras coisas para deixar, para organizar antes. Então, se puder me atender, eu agradeço. Em discussão? Em votação, favorável sentado, contrário se levante. Aprovado. Requerimento 49 de 2020. Senhor presidente, requeiro à mesa, após ouvir no plenário, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor Fábio Henrique Mesquita, prefeito municipal de Lupercio, para que informe essa Casa de Leis o porquê ainda não foram disponibilizadas EPIs adequados aos funcionários braçais do município. Justificativa. Justifica-se pelo fato que fui procurado por vários funcionários, os quais relataram a dificuldade de trabalharem, principalmente embaixo do sol quente. Esses funcionários estão completamente desamparados e necessitam urgente desses equipamentos. Na certeza de ver cumprido esse requerimento, antecipo agradecimento. Sala de Sessão Francisco Ângelo Quito, 22 de junho de 2020. Márcio Augusto Kemp, vereador. O autor do requerimento não está presente. Se alguém quiser fazer alguma discussão, fica à disposição da tribuna. Em votação, favorável sentado, contrário se levante. Aprovado. Requerimento número 50 de 2020. Senhor presidente, requeiro à mesa, após ouvir no plenário, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor Fábio Henrique Mesquita, prefeito municipal de Lupercio, para que envie a esta Casa de Lei cópias na íntegra de todo o processo seletivo número 3 de 2020, realizado por esta prefeitura, inclusive cópias de suas publicações. Justificativa. Justifica-se pelo fato de que as informações solicitadas se fazem necessárias, uma vez que é dever do vereador fiscalizar os atos do senhor prefeito e prestar informações à população. Na certeza de ver cumprido este requerimento, antecipo o agradecimento. Sala de Sessão Francisco Ângelo Quito, 22 de junho de 2020. Márcio Augusto Kemp, vereador. Em discussão? Em votação, favorável sentado, contrário se levante. Aprovado. Requerimento número 51 de 2020. Senhor presidente, requeiro à mesa, após ouvir no plenário, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor Fábio Henrique Mesquita, prefeito municipal de Lupercio, para que envie a esta Casa de Lei cópias na íntegra de todo o processo licitatório referente à reforma da Praça de Santa Terezinha e sua situação atual. Justificativa. Justifica-se pelo fato de que as informações solicitadas se fazem necessárias, uma vez que é dever do vereador fiscalizar os atos do senhor prefeito e prestar informações à população.
Assim, esta reforma foi fruto de emenda parlamentar e devemos prestar contas ao deputado que a concedeu, o qual também me questionou solicitando informações sobre essa reforma. Na certeza de ver cumprido este requerimento, antecipo o agradecimento. Sala de sessão Francisco Ângelo Quito, 22 de junho de 2020. Rogério Natalino Jacinto, vereador. Em discussão, se o autor quiser tecer algum comentário, por favor, se dirige à tribuna. Alguém se interessa em discutir? Em votação, favorável sentado, contrário se levante. Aprovado. Indicação número 9 de 2020. Indico, na forma regimental, ao senhor Fábio Henrique Mesquita, prefeito municipal de Lupercio, para que, junto ao setor competente desta municipalidade, providencie a construção de um obstáculo no início e mais 2 obstáculos na primeira curva da vicinal João Kemp Filho, com distanciamento prudente um do outro. Justificativa. Justifica-se pelo fato de que fui procurado por munícipes, os quais relataram naquela vicinal o trânsito de caminhões é frequente e, na maioria das vezes, em alta velocidade. Também, conforme citado acima, na primeira curva desta vicinal, há acesso a diversas propriedades rurais. Portanto, há adultos, crianças e idosos que trafegam a pé pelo acostamento, a fim de acessar essas propriedades. Contudo, a prevenção ainda é o melhor remédio antes que algo de ruim aconteça com todas as pessoas. Transeuntes, motoristas e passageiros, podemos repensar e concretizar as ações de prevenção, visando a segurança de todos. Certo de contar com o atendimento desta indicação, reitero o voto de elevada estima e consideração. Sala de sessão Francisco Ângelo Quito, 22 de junho de 2020. Silvio Simões de Oliveira, vereador. Em discussão, se o autor quiser tecer algum comentário, por favor, se dirige à tribuna. Boa noite à mesa, presidente e os colegas vereadores. Então, esse requerimento de uma lombada aqui chegando ali na Popular, na estrada, nessa vicinal que desce para Pendenga, eu já tinha feito antes, mas como não foi feito, então estou fazendo de novo. E não só a lombada ali chegando aqui nas Popular, como ali naquela primeira curva também, onde tem acesso a várias propriedades, chácara, e ali é um movimento muito grande de pessoas fazendo caminhada, os pedestres, e também várias crianças. O movimento é muito grande até naquela curva. E ali na curva já teve acidente com vítima, né? Então, para que não aconteça mais. Então, estou fazendo esse pedido para o prefeito. Então, peço que ele possa aí ouvir meu pedido. Aí vocês podem ver aqui também, quem já foi ali na saída de Ovilândia, é uma curva muito perigosa ali, que tinha muito acidente. Então, eles fizeram a lombada também, para que não aconteça mais acidente. E foi umas lombadas, ficou boa, serviço bem feito. Então, até se o prefeito poder aí ver o meu pedido que eu fiz e fazer a lombada, pode até ir lá na Ovilândia, pode até tirar ver o jeito que foi feito, tirar uma amostra, que foi uma lombada assim bem feita, né? Para não fazer aquelas lombadas também aí, para que a pessoa vai passar, nem consegue passar, né? Fazer isso aqui bem feitinho. Então é isso aí. Obrigado. Em discussão? Em votação. Desculpa. Indicação número 10 de 2020. Indico, na forma regimental, ao senhor Fábio Henrique Mesquita, prefeito municipal de Lupercio, para que, junto ao setor competente desta municipalidade, providencie reparos e a manutenção necessária na vicinal João Kemp Filho. Justificativa. Justifica-se pelo fato de que fui procurado por vários munícipes, os quais relataram que ao final daquela vicinal há muitos buracos, portanto, necessita de reparos e manutenção com extrema urgência, uma vez que nesta vicinal há um tráfego grande de caminhões e veículos particulares. Contudo,
Se os reparos e a manutenção for realizada com frequência, tenho certeza que todos ficariam gratos. Certo é contar com o atendimento desta indicação. Reitero o voto de elevada estima e consideração. Sala de sessão, Francisco Ângelo Quito, 22 de junho de 2020. Silvio Simões de Oliveira, vereador. Em discussão, se o autor quiser terceiro com comentário, por favor, se dirige à tribuna. Boa noite à mesa, mais uma vez, colegas vereadores. Então, essa estrada, essa vicinal que desce para Pendenga, eu já tinha feito também aqui na gestão passada, no prefeito anterior, mas ele não foi feito. Até começou a tampar uns buracos lá, mas só foi o começo, não terminou. Agora eu peço para o prefeito Fábio Mesquita que ele também possa, até se ele não foi na estrada lá, que ele possa ir lá e olhar que está feio cada vez mais, os buracos cada vez aumentando, e é muito perigoso. As pessoas vão e tem que desviar dos buracos, eles saem fora da pista, e é perigoso acidente. E também acaba com as condução, né? Quem passa lá naqueles buracos, que está muito feio. Então, para melhorar mais para os pessoal que mora lá nos sítios, que tem propriedade ali, na área rural, que desce para lá da Pendenga, bairro Pendenga, e que ele possa aceitar o meu pedido e possa fazer o serviço lá de tampar os buracos e também limpar as beiras de acostamento, que nem as placas não dá para ver mais. É muito perigoso. Tem aquela curva ali que desce da serrinha, não tem sinalização, não tem mais nada. Então é muito perigoso. Para quem não conhece ali, que já aconteceu acidente e que possa aí limpar os acostamentos e arrumar as placas, limpar as placas, onde não tem placa, colocar a placa também, para que não aconteça mais acidente. Então, obrigado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Não consta. Tendo em vista que todos que responderam à primeira chamada se faz presente, dispensa a segunda chamada. Em conformidade com o artigo 251, parágrafo 2º e 3º do regimento interno desta Casa, comunico a todos que a votação do projeto de decreto legislativo 02/2020, contas municipais 2017, será nominal. Cada vereador será chamado pelo nome e deverá se colocar em pé e responder sim, se favorável, à aprovação do projeto de decreto legislativo, ou não, se contrário, aprovação. Comunico ainda que a quorum para aprovação deste projeto de decreto será de maioria qualificada, 2/3, seja, 6 votos. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo 02 de 2020, contas municipais 2017. Em discussão. Se alguém quiser discutir, fica à disposição a tribuna. Alguém se interessa? Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para votação do projeto de decreto legislativo 02/2020. Aparecido Rodrigues da Silva. Fabiana Aparecida Povas da Silva. Valmir Rogério Júlio. Sim. Rogério Natalino Jacinto. Márcio Augusto Kemp. Silvio Simões de Oliveira. Sim. Ivanildo Alves Ferreira.
Iraceles Aparecida da Silva. Ivan José Nogueira de Almeida. Sim. Informo, senhor presidente, que o projeto de decreto número 2 de 2020 recebeu 8 votos favoráveis à sua aprovação e um ausente, votos pela rejeição. Câmara Municipal de Lupercio, 23 de junho de 2020, registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra. Coloco no segundo turno de discussão o projeto de decreto. Coloco em segundo turno de discussão o projeto de lei número 26/2020, LDO, em discussão. Coloco em segundo turno de votação o projeto de lei 26/2020, em votação favorável sentado e contrário se levando. Aprovado. Passo a palavra livre aos senhores vereadores devidamente inscritos e pela ordem. Rogério Natalino Jacinto. Silvio Simões de Oliveira. Ivanildo Alves Ferreira. Iraceles Aparecida da Silva. Eu queria fazer uso da palavra. Eu queria agradecer ao prefeito Fábio Mesquita, que eu fiz uma ligação para ele e reencaminhei o meu requerimento de 2018 sobre os obstáculos ali, a Avenida Ernesto da em frente à creche municipal de Lupercio, que sejam feitos os obstáculos. Enfim, o senhor prefeito atendeu o requerimento, está fazendo o requerimento lá. Queria dar os parabéns para o Fábio Mesquita e o seu secretário. Meu muito obrigado. Comunico a todos que a partir de 1º de junho, esta casa estará em recesso parlamentar. Porém, estaremos à disposição para qualquer eventualidade. A próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 11 de agosto de 2020. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Nona sessão extraordinária de 23 de junho de 2020. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Aparecido Rodrigues da Silva. Fabiana Aparecida Povas da Silva. Iraceles Aparecida da Silva. Ivan José Nogueira de Almeida. Presente. Ivanildo Alves Ferreira. Márcio Augusto Kemp. Rogério Natalino Jacinto. Silvio Simões de Oliveira. Valmir Rogério Júlio, presente. Informe, senhor presidente, um ausente. Havendo o número regimental invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. A convocação para a sessão ocorreu durante a 10ª sessão ordinária realizada nesta mesma data. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos pareceres referentes aos projetos de lei em pauta. Parecer jurídico, projeto de lei número 31/2020. Da exposição da matéria em exame. Consulta-me o senhor Ivan José Nogueira de Almeida, presidente desta Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e constitucionalidade do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 31 de 2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Lupercio a realizar o parcelamento do débito apurado referente à dívida com a empresa Alnet pelos serviços prestados de internet. Pelo presente projeto, o Executivo pretende autorização para o parcelamento do débito no valor de R$ 66.372, em 24 parcelas iguais, mensais e consecutivas, de R$ 2.765. Cumpre analisar que o débito em questão está liquidado,
sendo desta forma atestado a prestação de serviço. Sendo assim, para evitar ações judiciais futuras, prudente a negociação do débito. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade do presente projeto, bem como pelas suas admissibilidades, por estarem estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da Lei Orgânica Municipal, cabendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, esse é o parecer. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer jurídico, projeto de lei número 32 de 2020. Da exposição da matéria em exame, consulta-me o senhor Ivan José Nogueira de Almeida, presidente desta Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e constitucionalidade do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 32 de 2020. Regulamenta a concessão dos benefícios eventuais da política pública de assistência social, previsto no artigo 22 da Lei Orgânica da Assistência Social, Lei Federal número 8.742/1993, alterada pela Lei Federal número 12.435 de 2011 e da outras providências. Pelo presente projeto, o Executivo pretende a regulamentação da concessão de benefícios eventuais da política pública de assistência social. É importante mencionar que, diante do artigo 15, 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 2000, qualquer ação do exercício que cause o aumento de despesa para os cofres públicos serão precedidas de lei, com indicação e impacto financeiro, aprovada pelo Legislativo. Portanto, após análise, sendo demonstrado o impacto financeiro decorrente do presente projeto de lei, manifesto pela legalidade do presente projeto, bem como pelas suas admissibilidades, por estarem estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da Lei Orgânica Municipal, cabendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, esse é o parecer. Lupercio, 22 de junho de 2020, Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer jurídico, projeto de lei número 33 de 2020. Da exposição da matéria em exame. Consulta-me o senhor Ivan José Nogueira de Almeida, presidente desta Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e constitucionalidade dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 33 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito adicional suplementar no orçamento do município de Lupercio, incluir nos anexos do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do corrente exercício. A Constituição Federal, em artigo que trata de suplementação orçamentária, mais especificamente no artigo 167, prescreve que são vedadas a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Vistas as vedações impostas pela Constituição Federal, podemos observar que, diante da busca da autorização legislativa, os presentes projetos de lei atendem a preceitos constitucional. Desta feita, diante das considerações acima destacadas, primordialmente pela correta observação a preceito constitucional, ou seja, pela adequação na forma legislativa utilizada, somos pela correção formal da propositura dos presentes projetos de lei, que visa a abertura de crédito adicional especial. Vislumbramos também a correta iniciativa dos presentes projetos, ou seja, do senhor Prefeito Municipal, chefe do Executivo Municipal de Lupercio. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade dos presentes projetos, bem como pelas suas admissibilidades, por estarem estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da Lei Orgânica Municipal, cabendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer. Lupercio, 22 de junho de 2020, Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer número 19 de 2020. Analisamos o projeto de lei número 31 de 2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Lupercio a realizar o parcelamento do débito apurado referente à dívida com a empresa Alnet, pelos serviços prestados de internet. Estando em conformidade com a legislação vigente, acompanhamos o parecer jurídico e decidimos
por maioria de votos em ambas as comissões, emitir parecer favorável a que se discute e vote o referido projeto de lei, deixando para o plenário o mérito da questão. Sala de sessão Francisco Ângelo Quito, 22 de junho de 2020. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Rogério Natalino Jacinto, presidente, Valmir Rogério Júlio e Fabiana Aparecida Povas, membros. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Valmir Rogério Júlio, presidente, Rogério Natalino Jacinto e Ivanildo Alves Ferreira, membros. Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Pércio, na data supra. Parecer número 20 de 2020. Analisamos o projeto de lei número 32 de 2020. Regulamenta a concessão de benefícios eventuais da política pública de assistente social, previsto nos artigos 22 da Lei Orgânica de Assistente Social, Lei Federal número 8.742, de 1993, alterada pela Lei Federal número 12.435, de 2011, e da outras providências. Estando em conformidade com a legislação vigente, acompanhamos o parecer jurídico e decidimos, por maioria de votos em ambas as comissões, emitir o parecer favorável a que se discuta e vote o referido projeto de lei, deixando para o plenário o mérito da questão. Sala de sessão Francisco Ângelo Quito, 22 de junho de 2020. Comissão Constituição, Justiça e Redação, Rogério Natalino Jacinto, presidente, Valmir Rogério Júlio, Fabiana Aparecida Povas da Silva, membros. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Valmir Rogério Júlio, presidente, Rogério Natalino Jacinto e Ivanildo Alves Ferreira, membros. Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Pércio, na data supra. Parecer número 21 de 2020. Analisamos o projeto de lei número 33 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito adicional suplementar no orçamento do município de Lupercio e incluir nos anexos do Plano Plurianual PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO do corrente exercício. Estando em conformidade com a legislação vigente, acompanhamos o parecer jurídico e decidimos, por maioria de votos em ambas as comissões, emitir o parecer favorável a que se discuta e vote o referido projeto de lei, deixando para o plenário o mérito da questão. Sala de sessão Francisco Ângelo Quito, 22 de junho de 2020. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Rogério Natalino Jacinto, presidente, Valmir Rogério Júlio, Fabiana Aparecida Povas da Silva, membros. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Valmir Rogério Júlio, presidente, Rogério Natalino Jacinto e Ivanildo Alves Ferreira, membros. Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Lupercio, na data supra. Coloco em discussão o projeto 31 de 2020, parcelamento de dívida ao ONET. Em discussão. Boa noite à mesa, colegas, mais uma vez. Eu queria dar os parabéns para o prefeito, porque a preocupação dele em continuar fazendo com que o município não pare, ele está assumindo dívidas passadas e parcelando. Esse já é o segundo projeto de lei que passa aqui na Câmara para parcelar dívidas passadas. Na sessão passada foi um parcelamento de quase 48 mil de combustível no posto lá de Ocosul. E agora mais um parcelamento que vai ser aprovado de 66.372. Então, assim, é muita coisa que ficou para trás, é muita coisa que a prefeitura deixou de... Aqui, com certeza, tem juros que poderia ter feito para o município e o município acabou perdendo com isso. Então, ele merece os parabéns por estar assumindo um compromisso que não foi ele que fez, uma dívida que não foi ele que fez, mas está assumindo compromisso com os fornecedores, porque eles estão prestando serviço, e em momento algum eles deixaram de prestar. Então, nada mais justo que honrar aqueles que honraram com compromisso. Obrigada. Em discussão? Coloco em votação o projeto 31 de 2020, em votação. Favorável sentado, contrário se levante. Aprovado. Coloco em discussão o projeto 32 de 2020. Concessão de benefício
da assistência social. Em discussão. Coloco em votação o projeto de lei número 32. Em votação, favorável sentado, contrário se levanta. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei 33/2020, crédito adicional. Em discussão. Coloco em votação o projeto de lei número 33/2020. Em votação, favorável sentado, contrário se levante. Aprovado. Solicito à Secretaria da Casa que encaminhe os autógrafos. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrado a presente sessão. Boa noite a todos.